E aí, how are you doing? Meu nome é Ellen e eu sou sua teacher de hoje. E eu sou Eduardo, mas como nós vamos passar dica de amigo, pode me chamar de Du. E hoje nós vamos destrinchar dois tempos verbais do inglês. O Simple Past, que é o passado simples, e o Past Continuous, que é o passado contínuo. O Past Continuous, que é o passado contínuo, ele vai precisar de um verbo para ajudar nos momentos difíceis, sabe? Para auxiliar ele, que é o verbo to be no passado. Então, beleza. Vamos começar com o Simple Past. O que é o Simple Past, teacher? Então, toda vez que estivermos descrevendo uma situação que ocorreu no passado, usamos o Past Simple. Nós temos dois tipos de verbos quando tratamos referente ao Simple Past. Nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Primeiramente, para o verbo do Simple Past que são regulares, nós colocamos o ED. Então, para ser considerado verbo regular, não esqueça, ele precisa ter o ED no final. Como exemplo, nós temos a palavra clean. O clean, com o ED no final, se transforma em cleaned. O verbo work, de trabalhar, com o ED transforma em worked. E o verbo compare, de comparar, com o ED fica compared. Esses são alguns exemplos dos verbos no passado regulares. E o seu uso nas orações? Ficaria assim: She cleans the house on Mondays. Para transformá-lo em simple past, fica She cleaned the house on Mondays. She cleaned the house on Mondays. Outro exemplo com o nosso verbo work. I work from 2 p.m. till 8 p.m. Quando transformamos no simple past, ele fica I worked from 2 p.m. till 8 p.m. I worked from 2 p.m. till 8 p.m. E com o nosso verbo compare, no simple present fica They compare me to their daughter. Colocando no simple past, ficaria então They compared me to their daughter. They compared me to their daughter. Mas, teacher, e o passado da palavra run e think? São diferentes? São sim. Esses verbos, eles são irregulares. Esses verbos não tem como passar uma regra para vocês, pois ele não apresenta uma sequência igual a teacher Ellie apresentou. Os verbos regulares, eles têm que ser decorados mesmo. Então aqui embaixo terá uma lista para vocês de material para ajudar com a prática a aprender e decorar os verbos irregulares. Então os dois verbos que eu falei para vocês, por exemplo, run vira ran e think vira thought. Então esse foi o apanhado sobre o Simple Past, claro. É um apanhado, mas tem muitas coisas para estudar. Então, antes de falar do Past Continuous, nós vamos falar para vocês algo que vai ajudar nessa construção. Que primeiro precisa entender o verbo to be no passado, tá bom? Vocês lembram do verbo to be, né? I am, you are, she is. Se vocês não se lembram, algum lugar aqui no vídeo vai ter um card para vocês poderem acessar e relembrar. Porém, o que nós lembramos com ele? Que de acordo com o nosso sujeito, é que nós temos o nosso verbo. O verbo to be no passado é a mesma coisa. Nós usamos o was e o were. Para a terceira pessoa do singular, he, she or it, nós utilizamos o was. Só um adendinho. Além do he, she, it, na terceira pessoa do singular, também a primeira pessoa do singular, o I, também aceita was. Então fica I was, he, she, it was. E para o restante das pessoas, I, you, they and we, usamos o were. Bom, tendo isso em mente, agora sim podemos falar do Past Continuous. Ele é usado para descrever uma ação no passado em progresso. Ou seja, em um determinado momento está acontecendo algo, mas no passado. E isso que está acontecendo lá, ele não terminou. E dá um pouquinho de nó, mas vai entender na prática, nos exemplos. Mas entenda, é um passado
que ainda tem uma situação em progresso, uma situação que não acabou. Usamos o verbo to be no passado, que é was e were. E no verbo principal adicionamos o ing. Então, por exemplo, I was studying when my phone rang. ou seja, eu estava estudando quando o telefone tocou. Então, observe a palavra estudando. Ele é uma ação que é contínua, uma ação em progresso. Mas como falou do telefone tocou, então uma situação no passado, por isso que ele tem essa ideia de um verbo contínuo no passado, por isso que é past continuous. Então não é estudei, tipo, estudei e o telefone tocou. Não, eu estava estudando quando o telefone tocou. Por isso que é um past continuous. E acrescenta o ing. Beleza, vamos para outro exemplo. She was reading a book when her mom called. She was reading a book when her mom called. O que isso significa? Que enquanto ela estava lendo o livro no passado, a mãe dela interrompeu ela para chamar ela para ir para lá. Mas observe, nós estamos falando sobre duas ações no passado. Vamos para outro. They were watching a movie during the thunderstorm. They were watching a movie during the thunderstorm. Eles estavam assistindo um filme durante a tempestade. Então, eles estavam assistindo com o MD no final, de progresso, quando estava rolando um outro momento, uma tempestade. E agora, nosso último exemplo. Como que a gente transforma, então, uma oração no simple past para o past continuous? No nosso simple past, she watched a movie last night. She watched, com o ed no final, a movie last night. E para o nosso past continuous, she was watching a movie last night. She was watching a movie last night. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse apanhado que fizemos para vocês sobre o Simple Past e o Past Continuous. Pratiquem nas suas casas. Nós temos aqui um forms no link embaixo para você poder pôr em prática aquilo que nós aprendemos no vídeo. Se tiverem alguma dúvida, pode nos questionar e acesse nossos outros vídeos para outros materiais de inglês. Thank you very much! Tchau! Para nossa não sei o que, nós usamos o não sei o que quanto. Vou deixar isso no final do vídeo.